Agora vamos virar a chave aqui para a final da Copa do Brasil, que acontece amanhã, o primeiro jogo. Vasco enfrentando o Corinthians em São Paulo. A Globo vai transmitir depois de 3 graças. Duda Dal Ponte já está aqui posicionada para trazer as últimas do Vasco para a gente. Oi, Duda. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Nesse momento, os jogadores do Vasco estão lá no centro de treinamento Moacir Barbosa. Daqui a pouquinho, às 2 da tarde, eles vão partir para o aeroporto para ir para São Paulo. Hoje pela manhã teve o treino, o último antes dessa final, e o técnico Fernando Diniz falou no domingo sobre a importância de se preparar para esse jogo, mas também de descansar, porque o Vasco vem de uma sequência desgastante de jogos. Sobre a escalação, a lista de relacionados vai sair daqui a pouquinho, tá? Mas o time não deve ter mudanças em relação à semifinal contra o Fluminense. O lateral Lucas Piton continua no departamento médico, com uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, e aí, por isso, o Puma Rodrigues, que é lateral direito, deve continuar improvisado na lateral esquerda, como ele vem fazendo durante toda a temporada. Escobar. Nenhum cabelo na boca é capaz de atrapalhar Duda Dal Ponte. Pode tirar o cabelo enquanto eu te faço essa pergunta aí, Duda? Por isso que eu não tenho cabelo. A torcida tá louca para levantar uma taça, né, Duda? Porque faz tempo já, né? Faz tempo, Escobar. A última vez que levantou uma taça foi no Campeonato Carioca de 2016. E se a gente pensar em uma taça nacional, faz ainda mais, 14 anos. Porque a última vez que levantou foi exatamente a da Copa do Brasil em 2011, quando venceu o Coritiba. Essa é a terceira final de Copa do Brasil do Vasco. Em 2006 perdeu para o Flamengo, em 2011 venceu o Coritiba e agora vai enfrentar o Corinthians. E tem confrontos emblemáticos com o Corinthians, né? Talvez o mais emblemático seja no Mundial de Clubes de 2000, quando o Corinthians passou nos pênaltis, um elenco estrelado do Vasco, com Romário, Edmundo, e o último confronto mata-mata aí dos times, Libertadores de 2012, quando o Corinthians também passou. Então, o retrospecto é mais pro Corinthians, mas o torcedor vascaíno não quer saber e amanhã vai estar lá em Itaquera, 2.500 vascaínos estarão lá, Escobar. Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Sempre um prazer, Duda, ter você no Globo Esporte. Um abraço. Um dos responsáveis para o Vasco estar nessa final, sem dúvida, é o goleirão Léo Jardim, pegador de pênalti, xodó da torcida. Dale Vasco! Vascaínos da Barreira, do Maracanã, do Brasil, soltem a voz. A turma é boa, Razão de todos os gritos, objeto de tanto desejo. A Copa do Brasil é o único presente de Natal possível para eles. A caixa é elegante, reforçada, adequada ao peso de uma conquista que vai render ao campeão aproximadamente 100 milhões de reais, somando as premiações de todas as fases da competição. O troféu tem mais de 12 quilos de aço cromado, 72 centímetros de altura, 61 de largura. Vai ficar na sede da CBF no Rio de Janeiro até o segundo jogo da final entre Vasco e Corinthians, no domingo, quando parte para o Maracanã. Se as preces deles derem certo, para as mãos de algum herói vascaíno. Com certeza Léo Jardim. Léo Jardim, e não vai precisar pegar pênalti, com certeza não vai precisar pegar pênalti, porque a gente vai ganhar esse jogo aí, vai ser um título mais tranquilo. Com 6 pênaltis defendidos diante de 3 times diferentes, não é exagero dizer que o Vasco está na final da Copa do Brasil por causa desse paulista de Ribeirão Preto. 30 anos, Leonardo César Jardim. O Léo Jardim para mim já é ídolo, salvou o Vasco várias vezes, 2023, ano passado, esse ano a gente tá na final da Copa do Brasil por conta dele. Para levantar essa taça, as mãos do Léo Jardim ainda vão ter muito trabalho nos 2 jogos da final contra o Corinthians. Por sinal, esse é um troféu que o Vasco não tem, apesar de ter sido campeão da Copa do Brasil em 2011. O antigo, levantado pelo Felipe, pelo Fernando Praz, lá no Couto Pereira, em Curitiba, na final contra o Coxa, era menor, mais discreto. Ele foi aposentado no ano seguinte e o troféu atual entrou em cena em 2013. 14 anos após o primeiro título da Copa do Brasil, o Vasco e os vascaínos nunca estiveram tão perto do bi. Agora a gente está muito confiante para a gente quebrar esse tabu aí e voltar a ser o gigante da colina, ganhando tudo como a gente é conhecido, né? Bota na tela! Ai, um tempo que eu não vejo as canjicas dele de fora assim, Venê. Né? Tempão! O importante é que voltou. Preocupada já. Muita gente desacreditou, Venê. Olha quem tá na fotografia dos relacionados. Bonitinha. Adora bater um pênalti Adora. importante. Puma Rodrigues, tá aí os relacionados. E como é o futebol, hein? Todos lamentando a lesão do Piton.
na véspera da grande decisão aí, pra ver quem ia pra final. E aí, imagina a cabeça do cara, né? Poxa, eu tô aqui, mas a galera tá lamentando que, claro, o Piton é um grande cara. E aí ele vai, joga muito e faz o pênalti decisivo. O futebol é maravilhoso. Ô, Pedrosa, tá todo mundo bonitinho aí, é isso? Todo mundo. Todo mundo pronto pra viajar, pra juntar milhas nas suas passagens, pra ir pra São Paulo. Tá cara, hein? Só tá fora mesmo é o Piton, é isso? Só o Piton fora, os jogadores aí relacionados é a mesma lista praticamente do que aconteceu na última partida. Acho que volta o Fusato. O Fusato não tinha ficado no banco, ele tinha tido um problema. E aí ele volta para essa partida. Mas é isso, cara. É o Vasco que vai com o seu time completo, com seus jogadores que conseguiram levar esse time até a final. Principalmente os titulares. Eu acho que tem que frisar bastante isso. A gente estava conversando ontem sobre favoritismo, né? Eu acho que o favoritismo do Corinthians também fica a cargo do banco. O banco do Corinthians é melhor do que o banco do Vasco. O Corinthians tem mais jogadores no seu banco de reservas capazes de mudar uma partida. Então esse favoritismo que eu falei aqui de 55-45... É só pelo banco? Você acha que o 11 contra 11 ali, e com personagens que determinam, que mudam o rumo de uma partida, que isso é muito importante também, e o Vasco tem bastante, e o Corinthians também tem, você acha que isso se iguala? Eu acho que o 11 contra 11 é equilibradíssimo. O Vasco não deve nada ao Corinthians, de coração, assim. Vamos lá, rapidinho aqui. Léo Jardim, Hugo Souza, mesma prateleira. Mateuzinho, Paulo Henrique, mesma prateleira. Gustavo Henrique e o outro zagueiro do Corinthians... André Ramalho que jogou. André Ramalho. Com este Robert Renan. Pra mim, prateleira parecida. Pumita e o Bidu. Acho que o Bidu é melhor do que o Pumita por ser da função. Tá vivendo um ano melhor também, mas o Pumita também não é um cara que acaba destoando, digamos assim. Barros e Thiago Mendes. Aí Breno Bidon e Maicon, se eu não me engano. Nossa, o Bidon jogou muito. Bidon joga muito. Acho que tem uma... Acho que o Maicon é um pouquinho melhor do que o Thiago Mendes, mas o Thiago Mendes cresceu na reta final de temporada. É verdade. Olha pra frente. Coutinho, Nuno, Ryan e Andrés Gomes. Aí, se eu não me engano, o Yuri Alberto, Memphis. No meio, tem mais um no meio. Faltam 2. Tem mais um no meio. Carrígio, que esse é muito bom jogador, e tem mais um que joga, não sei, o Garro é reserva hoje em dia, mas enfim. Entrou muito bem no segundo tempo. É um time, se você for pegar 11 contra 11, cara, equilibrado mesmo, assim, não vejo muita diferença, vejo realmente que o 11 contra 11 é 50-50. Agora, quando você vai pro banco, acaba tendo um favoritismo. Foi o Martínez. Inclusive, foi no banco de reservas que o Corinthians conseguiu fazer o gol, porque depois que o Dorival faz as substituições, porque estava 2-0 pro Cruzeiro. Quando ele fez as substituições, o Corinthians cresceu muito de produção no segundo tempo. Eu assisti Mas ao jogo. tem o olhar também. É o Garro. Foi a entrada do Garro. O Corinthians tem um Garro. O Garro e um outro jogador também, o Ranieri, entrou muito bem, porque ele deu mais pegada. Proteção, mais pegada ao meio de campo. Tem o Vitinho. Ajudou demais. O Vitinho entrou bem também no segundo tempo. E a potência também do olhar do treinador, né, Pedrosa? Total. O Dorival é um mestre, né, cara? É isso. Cara, tem uma estatística que eu olhei recentemente que é absurda. Ele não é eliminado há muito tempo na Copa do Brasil. 2016. 2016. Ele não é eliminado? Ele não é eliminado. Isso é uma loucura, né? Peraí, Ele foi deixa eu campeão botar no Flamengo em 2022. No São Paulo, o São Paulo nunca tinha sido campeão da Copa do Brasil. Ele conseguiu ser campeão em cima do Flamengo, inclusive, em 2023, e agora tá chegando à final. Sinistro. Ele tem 2 Copas do Brasil, então? 3. 3, porque ele ganhou no Santos também, né? E aí essa é a quarta... Não, é a quarta decisão, provavelmente, porque se ele não é eliminado desde 16... Vamos colocar aqui os confrontos entre Vasco e Corinthians. Você tá igual aquela negócio de 300, já viu? Mas ganharam, pessoal, E dos só para 300. agregar aqui no debate, pra gente ver como o Corinthians cresce mata-mata. O meu amigo Vessone, que faz um baita trabalho acompanhando o dia a dia do Corinthians, ele me mandou aqui. O Corinthians venceu 14 dos últimos 15 mata-matas decisivos na Neoquímica. Então, assim, enfrentar o Corinthians em mata-mata na casa do Corinthians é muito difícil. É muito difícil. Por isso que eu concordo com o Pedrosa quando ele bota um pouquinho de favoritismo para o Corinthians, mas só um pouco, tá? Sim. Eu botaria 55-45. Porque a gente pode ir também... Porque o Vasco no Maracanã é forte também. Exatamente. A gente pode ter 2 recortes aí para vocês tentarem se debruçar, que qualquer coisinha é uma coisa boa. O primeiro, que o último jogo lá eles perderam, porque foi para penalidade, mas o Cruzeiro vence a partida, né? Então não há nada impossível. Porque lá não vai para pênalti. Vai ser decidido no Maracanã. Sim, é aqui. E a gente está falando de um Maracanã, e aí eu tô falando do encontro uma das duas torcidas mais potentes do Brasil, que é a torcida do Corinthians e a torcida do Vasco.
O Vasco não deve nada em relação à sua casa, ao Maracanã, à sua torcida. Não deve nada. A atmosfera, né? A atmosfera que cria. Então, assim, isso aí pra mim tá igualado. Tá super igualado nesse fator casa. Agora, um recorte de eliminação é importante. Mas bom saber que o Vasco decide em sua casa. O segundo jogo é no Maracanã. E esse é o problema. O retrospecto desse confronto entre Vasco e Corinthians. São 129 jogos, 36 vitórias para o Vasco, 36 empates e 57 vitórias para o Corinthians. São 170 gols para o Vasco, 198 gols. Isso é geral, né? Pro Corinthians. Geral. Tá. Na história do confronto. Era mais equilibrado antes desse século, né? Era muito mais equilibrado. Mas nos últimos 15 anos, esses números aí dispararam. Inclusive, o Vasco, lembrei agora, Vasco e Corinthians definiram o Mundial, né? Sim. 25 anos E o depois. Corinthians ganhou. E no Maracanã. 2000, né? 53%, 53% de aproveitamento. Meu marido estava lá. Odeia lembrar desse jogo. Eu lembro onde eu assisti esse jogo. Ele eu estava estava em no Araruama. Maracanã. E aí, 53% de aproveitamento contra 37%. Tabus estão aí, Pedrosa, para serem quebrados. Levanta essa cabeça, senão a coroa cai da cabeça. Eu vou levantar a cabeça mesmo. Eu vou confiar no Vasco da Gama, vou confiar no Fernando Diniz, vou confiar nesses jogadores, no trabalho que a diretoria vem fazendo. Claro, o retrospecto é lamentável, gente. Se você fosse me falar assim, quem você prefere pegar na final de todos os times do Brasil? Eu ia falar assim, cara, não tenho preferência não. Eu só não quero pegar o Corinthians, por conta desse retrospecto. Mas, cara, chegou até aqui, como eu disse lá na minha crônica, queima o barco. Sabe por quê essa expressão? Os vikings, antigamente, eles iam conquistar os territórios. E aí eles iam no barco deles, saíam do seu território, iam no barco deles, e quando eles chegavam no território inimigo, eles queimavam o barco. Pra quê? Não tem volta, irmão. Ou você ganha a batalha, ou você vai morrer. Muito bem, e olha só. Dito isso, seremos Vasco nessa final. Ai, velho. Seremos Vasco nessa final. Eu não quero torcida de flamenguista. O Corinthians, assim... Ele vai torcer pro Vasco? Seremos Vasco, pô. Seremos PSG nessa final. Esse programa é de futebol carioca. Esse programa é de futebol carioca. Mas eu... Ó, tu vai... Não mente, Fernando, garoto. eu prefiro estar morto. Gente... Ô, Pedrosa. O dia que eu torcer pro Flamengo, eu tô morto. Pega aí os programas anteriores. Antes de começar a semifinal, eu falei, eu vou torcer pro Vasco, pô. E eu tô com o Vasco nessa. Primeiro que o Corinthians não merece ser campeão, né? Como que você vai torcer pra um cara que deve a todo mundo ser campeão? Isso é verdade. Pô, ele tem um ponto. Não dá, gente. Senão vai todo mundo achar que tá certo, pô. O número de sócio-torcedor do Vasco cresceu depois dessa classificação. O sócio gigante ultrapassou a marca de 60 mil torcedores. E esse sócio aí que o Pedrosa outro dia trouxe, que já sustentou em 19, você trouxe essa informação, né? Sim. Financeiramente o Vasco, onde houve uma mobilização para bater o recorde nacional de números. Mundial. E foi mundial. Passou bem. É o Benfica? Era o Benfica, não era? Era o Benfica na época. Acho que passou o Benfica, não era? Não sei, na minha cabeça Não vou lembrar tá agora muito boa. exatamente, mas chegou a 180 Ó, e a poucos. barreira é para todos e todos somos gigantes. O que é isso aí? Me conta. Ah, é o número de sócios, 68.240. Isso aqui é de agora, hein? Exato. Legal esse número, E né? o setor sul já está esgotado. Sim, eu vi. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. E tem que parabenizar também a própria diretoria do Vasco na parte da comunicação, do marketing e tudo mais, pelo trabalho que tem feito. Não só porque o time ajuda com o momento, mas, cara, o Vasco, ele vai trazer a Nike, isso é absurdo. O Vasco renovou com o BMG, renovou com o MotoChef Brasil e está em processo, porque a Betfair não continua, já está em processo, já está em negociação com outra patrocinadora, Master, que vai praticamente dobrar o valor que o Vasco está recebendo hoje. Então, em breve a gente traz a informação com o nome da empresa. Ó, uma coisa, eu tenho muitas coisas para falar sobre o jogo, porque eu acho que assim, a treta no jogo de jogador é do game. Empurra, é do jogo, tu tem na pelada, no teu vôlei, no teu basquete. Me incomoda quando a comissão técnica que quer aparecer mais do que alguém invade campo para tretar com os jogadores. Isso eu não gosto. Isso é uma coisa que a gente ia até falar ontem, não deu tempo, porque a gente ficou muito na efusividade. Agora, se tem um cara que merece todo o mérito dessa campanha, é o Diniz. E olha essa pré-eleição do Diniz aqui. E isso faz diferença, gente. Vamos ver. Nós somos torcida agora. E se misturar com esse povo e jogar pra... Não tem desculpa! É pra arregaçar essa
jogo, gente. Nós estamos prontos. É coragem, é uma questão de sobrevivência pra gente. É pra ter coragem, pra e se ajudarem. E deixa o coração fluir, que vai dar bom pra nós. Minha teoria do Animal Planet é a sobrevivência. Quem luta mais? O antílope ou o leão? O antílope. Porque tá lutando pela sobrevivência. E o leão tá brigando pra quê, ó? E uma coisa Pro lanchinho. É pra sobrevivência. Deixa o coração fluir. Isso O que significa isso? É importante. Vai no intuitivo, vai no que o teu cérebro está acostumado a fazer, porque o Diniz, ele treina... o Diniz treina muito. Por quê? Quando você treina muito, você torna aquilo automático no teu cérebro. Mitocôndrias. Tu torna aquilo automático no teu cérebro. Quando você faz aquilo com emoção, tende a fazer melhor, de uma forma mais contundente, de uma forma mais coesa. E o futebol é coletivo. Principalmente o jogo do Diniz. Muito maneira essa preleção dele antes do jogo. E ele foi questionado na entrevista coletiva qual foi a conversa dele com o Paulo Henrique depois do gol contra. Ele falou, eu só motivei meu jogador, não tinha mais o que falar. E quando ele voltou do intervalo, voltou com uma outra cabeça. Então acho que isso só mostra o que representa o Diniz e tem muita parcela de culpa nessa final que o Vasco... Cara, eu vi um vascaíno falar, cara, isso é na hora, né? Tá vendo? Foi só ser convocado pra seleção brasileira que fez gol contra. Cara, é um imbecil, um idiota, um cavalo. O cara vai tentar salvar, tá jogando pra caramba o PH. Aí o invejoso filho do Kengo fala assim, foi só pra seleção, como se o cara tivesse de sacanagem, toca em mim que eu vou fazer gol contra. Tipo assim, é muita loucura. E o PH realmente não teve um jogo brilhante, mas tava aguardando, fião. E agora vai pra cima dos caras lá na arena, lá no... Concordo plenamente. Taquerão. E a gente não pode esquecer do quanto o Paulo Henrique foi importante pro Vasco nessa última temporada, o quanto ele vem sendo importante para esse time do Vasco. Não à toa, como você disse, chegou à seleção brasileira. E, gente, errar faz parte. Só erra quem tá lá dentro. Ele tentou cortar, a bola pegou no tornozelo, subiu. Graças a Deus, não foi suficiente para eliminar o Vasco. Exatamente, agora a vida que segue. Mostra o cara que vê o futebol de uma forma muito rasa. Isso. Porque antecipar como ele estava posicionado, ele estava no lugar certo, na frente do atacante, posicionado, cobrindo o zagueiro, cobrindo o goleiro. Na execução do movimento errou, faz parte do jogo. Pô. Procura entender um pouco mais do jogo, enfim, de forma mais profunda, para começar a criticar os outros. Vamos lá pro Rio agora, com o Jufo tem dado sorte, hein, pro Vascão. É verdade. Jufo tá voando. Não tá? Tá demais. E quando ele vai lá pra Barreira? Esquece. Amanhã ele derruba a caneta meio-dia também, igual os cariocas? Não, Não, amanhã né? pra você não vale, hein, Jufo? Você aí é trabalho, né? Você tá com a gente aqui no Sport Center, hein, Jufo? Amanhã não tô com vocês aqui no Sport Center 1 porque eu vou viajar para São Paulo para a noite estar do lado da Lili Nascimento na Neoquímica Arena presenciando essa grande final. O Vasco voltando a uma decisão de Copa do Brasil depois de 14 anos e aqui em São Januário já nesse clima, né? Torcedores atrás de ingresso, a gente lembra que o jogo de volta, a venda de ingressos acontece amanhã, então já tem torcedores aqui perguntando quando abrem a venda de ingressos para a final no Maracanã. Muitos torcedores também vindo conhecer São Januário e olha, Bruno Vicari, tem muita gente que veio para a semifinal. O Vasco é uma torcida nacional, né? Tem muitos vascaínos no norte, no nordeste, no centro-oeste. Muita gente veio ver a semifinal contra o Fluminense no final de semana e aí adiou a passagem. Vai ficar mais uma semaninha no Rio porque domingo tem a final no Maracanã. Vai tentar ver também esse segundo jogo contra o Corinthians. E a Lili vinha falando que a preocupação do Timão é com os pendurados. No Vasco já não existe tanto essa preocupação porque só 2 jogadores estão pendurados, que é o caso do Lucas Piton, que com uma lesão no joelho não enfrentou o Fluminense, também está fora das 2 partidas da final, e o do Pablo Verratti, esse sim, é reserva hoje em dia, mas sempre entra ali no segundo tempo, e aí o argentino artilheiro do Vasco no ano fez um gol no jogo de ida contra o Fluminense, o gol da vitória. Se o Verratti entrar no segundo tempo ali, se o Diniz tiver que usar o centroavante, ele vai ter que entrar um pouco mais calmo, porque se levar cartão amarelo está fora da partida de volta. Fernando Diniz tem feito só ajustes, né? O Vasco jogou no domingo contra o Fluminense, aí ontem foi mais recuperação, né? Treino leve, recuperação física dos jogadores e hoje últimos ajustes. O que tem mais chamado a atenção do Fernando Diniz nesses treinamentos, Bruno Vicari, é o mental do time. Vasco não chega a uma final desde 2011, não ganha um título nacional desde esse ano e é muito importante, o torcedor quer muito voltar a conquistar uma taça relevante. Então o trabalho de Fernando Diniz nesses 2 dias, Bruno Vicari, tem sido mais mental do que tático. O Diniz adora isso também, hein?
Justo. E muito ele ganhou também dessa vaga na parte mental, né? Muito. Obrigado, viu, Ju? Se é Vasco